gente vai dar em porrada se não respeitar. Fascista. Eles não matam você por ser extremista. Eles chamam você de extremista para poder te matar. A violência começa com a linguagem. As palavras usadas contra conservadores são munição pesada, que muitas vezes sentenciam a sua morte. Ah, porque vocês querem destruir a família? Sim. Queremos. Como fazer para que se torne normal uma pessoa comemorar ou até mesmo matar uma pessoa por conta das suas ideias? Essa é a pergunta que a esquerda fez décadas atrás e achou uma resposta: a desumanização. Não é aceitável, não é mais socialmente, não é mais humanamente aceitável. Não é mais humanamente aceitável a gente concordar que alguém pode hoje apoiar o Bolsonaro e ter bom caráter. Não tem. Alguém que gosta do Bolsonaro hoje não tem nada a ver com política. Não tem nada a ver, é uma pessoa sem caráter, é uma pessoa sem o mínimo escrúpulo, sem decência, sem humanidade. O objetivo? Fazer com que um grupo de pessoas se esqueça de que outros grupos de pessoas são humanos. No último dia 10 de setembro de 2025, o influenciador Charlie Kirk foi baleado dentro de uma universidade, na frente de centenas de jovens, mulheres, idosos, crianças, inclusive na frente de sua esposa e sua filha, que correu em sua direção, assustada, quando ouviu o barulho do tiro, imaginando que poderia ser protegida pelo pai, que tombava por um tiro tomado no pescoço. Os estudantes que estavam lá fazem rodas e começam a orar. Logo depois vem a notícia. To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie Kirk está morto. Até mesmo seus oponentes de debate se comovem com a morte. Afinal, a discordância não deve ser motivo para comemorar a morte de ninguém. Por um outro lado, em minutos, milhares de vídeos comemorando a morte do rapaz. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. Tem duas filhas pequenas. Que bom para as filhas dele, né? Que bom para as filhas dele. Que vão crescer sem a presença do sujeito repugnante, canalha, racista. A esquerda rapidamente tentou classificar o atirador como um extremista de direita. Tudo falso. O que se sabe realmente até agora? Era o único de esquerda na sua família e, além de romper com ela, foi morar com uma companheira trans. A real é que Charlie defendia valores conservadores como família e liberdade de expressão. Isso foi o suficiente para que ele fosse rotulado de extrema direita, mesmo sem nunca ter ameaçado ou praticado violência contra ninguém em momento algum de sua vida. Repito, ele nunca praticou qualquer ato de violência contra quem quer que seja. Ele era conhecido mundialmente exatamente pelo oposto, o diálogo. Rodava universidades, debatendo, discutindo e ensinando aos estudantes os mais diversos assuntos, respondendo sempre de forma aberta e sincera, apresentando de forma respeitosa e muitas vezes até amável os seus pontos de vista. Extremista, fascista, racista. Era assim que a grande mídia e os esquerdistas em geral o rotulavam. As justificativas? Ele defendia coisas absurdas. E por isso ele merecia morrer. Eu mesmo não concordava 100% com Charlie. E mesmo que você acredite que ele defendia algo absurdo, ele merecia ter sido assassinado por isso. Uma pessoa não deveria ser livre para falar o que quiser sem que ela mereça tomar um tiro por isso. Porque mesmo o assassino que atentou contra a vida de um pai, destruiu o futuro de uma família, não foi tratado como extremo alguma coisa por absolutamente nenhum veículo da mídia tradicional. Porque, inclusive, não foram taxados de extremistas os inúmeros indivíduos que publicamente comemoraram este ato covarde e revoltante. Vou além, porque alguns dos seus amigos e amigas, talvez até você, ache normal que alguém comemore o assassinato de uma pessoa que apenas publicamente defendia as opiniões que talvez você não concorde. A resposta é simples: programação mental. A força concentrada da grande mídia, que fica falando a mesma coisa o tempo todo, junto com o controle ideológico nas escolas e universidades e a atuação coordenada dos partidos, cria um ambiente cultural perfeito para eles, uma verdadeira fábrica de doutrina. Ali, as crianças são doutrinadas desde pequenas, não por acaso, mas por um sistema que diz o que pensar e quem odiar. Acabam virando adultos cheios de rancor, prontos a rotular qualquer um de fascista ou racista, sem nem debater. O resultado é uma sociedade polarizada e infantilizada, onde a educação pública às vezes forma cidadãos críticos, mas militantes raivosos, prontos para o cancelamento em massa. É isso mesmo. Um resultado da programação mental nos colégios, universidades, pela repetida propaganda da grande mídia e pelos partidos de esquerda é esse: a desumanização daqueles que discordam das suas ideias,
que assim passam a ser merecedores de violência e até morte, como nos atos terroristas da facada do Bolsonaro, do tiro do Trump ou no assassinato do Charlie Kirk. Ora, se alguém é fascista ou nazista, merece o quê? Mas e você, que não concorda com o assassinato de indivíduos que pensam diferente? Será que está livre dessa programação? Reflita. Será que você realmente repudia com a força necessária esses atos? Será que você se posiciona publicamente contra eles? Será que você tem a coragem de confrontar no debate quem os defende? Se a resposta foi não, você também foi programado. Programado para ser um covarde, para aceitar com normalidade atos abjetos. A esquerda não se limita a discordar do adversário, ela precisa negá-lo enquanto ser humano. E isso não vem de agora. Em 1942, os nazistas desumanizaram os judeus. Transformaram um grupo inteiro em ameaça ou verme. E aí, medidas extremas passam a parecer necessárias e até desejáveis para salvar o país ou a democracia desses monstros. Essa mensagem, repetidas vezes, com imagens, tendo o monopólio dos meios de comunicação, aumentou, e muito, a eficácia dessa estratégia. Jornais publicavam capas com caricaturas e manchetes, normalizando o ódio e reduzindo os judeus a estereótipos. Usaram filmes e cartazes, os mostrando como ladrões, animais e os culpando por todos os problemas existentes. Mas essa ideia não veio dos nazistas. Em 1917, os comunistas, na Revolução Russa, idealizaram a propaganda em massa para consolidar o apoio e identificar os inimigos de classe. Ao longo dos anos, campanhas intensas que representavam os brancos, proprietários e inimigos da Revolução, como traidores, parasitas ou bandidos. Manipulavam fotografias. Sim, apagavam-se pessoas de fotos oficiais, como se elas nunca tivessem existido. Mas na verdade tinham sido assassinadas. Toda a estratégia pode ser resumida em animalização, caricatura, negação da humanidade, repetição massiva nos jornais e a manipulação da história. Porque antes do genocídio físico, é necessário que tenha um genocídio cultural. Isso te lembra algo? O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, foi vítima agora há pouco de um atentado enquanto fazia campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Aquela facada, para mim, tem uma coisa muito estranha. Tem uma coisa muito estranha. Uma facada que não aparece sangue em nenhum momento. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escapa por pouco de um atentado a tiros. E o pré-candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe, morreu hoje aos 39 anos. O político da oposição foi atingido por 3 tiros. Essa gente que renasceu no neofascismo tem que ser extirpada. Mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova. Nos últimos anos, a esquerda brasileira aperfeiçoou essa técnica. Criou-se uma cultura em que o conservador não é visto como adversário político, mas como um outro a ser eliminado. Basta observar o que seguiu a morte do Charlie Kirk. Em vez de luto ou solidariedade humana, emergiu a celebração macabra, o deboche e a indiferença. Esses mesmos que vibram com a morte de um adversário falam em amor, tolerância e diversidade. Nunca houve tanto ódio embalado em slogans de paz. Esses mesmos, após essa tragédia, começaram a ameaçar a minha vida e a da minha família. Em contrapartida, começamos um movimento para as empresas demitirem os funcionários que estão comemorando, minimizando ou até mesmo justificando a morte de um jovem de 31 anos. E dezenas já foram demitidos. Descobriram que são livres para falar o que quiser, mas a empresa também é livre para demitir quem quiser. Mas além disso, fiz um convite forte para todos que estavam comovidos e indignados. Seja a extrema-direita que eles tanto têm medo. Em outras palavras, ame e defenda a sua família de forma extrema. Pratique a sua fé de forma extrema. Defenda a sua liberdade de forma extrema. Ou seja, siga fielmente e viva de forma coerente com seus valores de forma extrema. E não aceite mais ameaças ou rótulos criminosos que sejam usados contra você por causa disso. Não aceite mais que ninguém, absolutamente ninguém, seja desumanizado, rotulado de fascista, nazista, racista ou o que quer que seja, apenas por discordar das ideias de esquerda. Era isso que o extremista da direita defendia. Case, tenha filhos, construa um legado, passe seus valores, persiga o eterno, procure a verdadeira alegria. E não espere que a situação mude. Para um cristão,
essa terra nunca será o nosso paraíso. Ao contrário, ela jaz no maligno. Afinal, Jesus foi um homem perfeito, solidário, humilde de coração, amoroso e bondoso. E ainda assim, foi crucificado, humilhado e menosprezado. E continua sendo por muitos até hoje. E por isso, ele é a resposta contra tudo. Afinal, ninguém humanizou mais o outro do que ele. E segui-lo implica entrar numa dinâmica de sacrifício que não é abstrata nem teatral, é concreta e diária. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele não propôs um ideal romântico de sofrimento, mas um chamado real a assumir por amor e por obediência aquilo que o discipulado exige, até a disposição de dar a própria vida, como Cristo fez. O mundo é mau, mas o nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Deus, Ele é bom. Essa foi a mensagem da esposa do Charlie no dia de sua morte. E o que isso quer dizer? Há uma confusão moral e retórica que precisa ser desfeita. Misericórdia não é covardia. Mansidão não equivale a passividade. O Evangelho não nos chama a sermos cordeiros insensíveis diante do que destrói pessoas e civilizações. Ele nos chama a ser cordeiros com dentes. A conduta de quem domina a própria ira e a sua força da verdade para defender o frágil. Jesus foi manso e humilde de coração, mas jamais omitiu a denúncia da mentira e o poder do tirânico. Expulsou comerciantes do templo, chamou a hipocrisia pelo nome, sofreu por amor e não por aceitação passiva. Ser manso não é ser fraco, é ser forte o suficiente para enfrentar o mal sem ser dominado por ele, e sábio o suficiente para usar a força pela verdade e pelo amor. O cristão genuíno reconhece duas verdades ao mesmo tempo. Primeira, a violência gratuita e o ódio não se justificam. Segunda, a omissão perante a injustiça é cúmplice do crime. Assim, combater o mal é um dever que se realiza por meios morais, culturais e espirituais, e, quando necessário, institucionais. Isso significa agir com coragem, inteligência e prudência, não com fúria desordenada. Pedro, quando subiu àquele púlpito em Jerusalém, não negociou o evangelho, enfrentou a massa, denunciou o pecado e por isso foi preso, escarnecido e finalmente martirizado. Sua luta foi pública e corajosa. Proclamar a verdade mesmo diante do poder político e religioso. Estevão, acusado, humilhado e apedrejado. Sua defesa foi um balanço lúcido da história de Israel e uma acusação direta à cegueira do seu povo. Paulo enfrentou disputas, tribunais e perseguições. Não se escondeu. Pregou nas praças, escreveu cartas que demoliam sofismas teológicos e organizou comunidades que mudaram todo o mundo. William Wilberforce, batalha política persistente e estratégica pela abolição da escravidão no parlamento britânico. Prova de que o combate moral passa também pela política e pela perseverança. Martin Luther King Jr., resistência não violenta, organizada e corajosa contra estruturas injustas. Dietrich Bonhoeffer, coragem teológica e prática ao enfrentar o nazismo. Pagou com a vida por recusar a normalização do mal. Então, como devemos agir? Denunciar a falsidade e a corrupção com coragem intelectual. Estudar, argumentar, expor erros e mentiras. A igreja é a escola de caráter, disciplina, educação moral, formação doutrinária e solidariedade. Mas, infelizmente, inúmeras igrejas têm se convertido em ambientes pautados pela estética do bem-estar. Melodias emotivas, uma atmosfera agradável e pregações que amaciam o ego, em vez de proclamarem a verdade que suscita conversão e transformação interior. Precisamos abandonar essas práticas e construir comunidades sólidas. O campo político e jurídico não é terreno proibido, é lugar de batalha. Participar, influir em leis, defender os indefesos, tudo isso é serviço cristão. Produzir cultura, livros, debates, arte e educação para moldar gerações. Quem define a linguagem e a imaginação controla, em larga medida, o futuro. Eles tentaram calar uma voz, acreditando que iriam nos amedrontar. Não, criaram uma geração sem medo, que nem mesmo a morte nos parará. Mas pelo contrário, a morte de um dos nossos somente nos fortaleceu. Porque sabemos que o verdadeiro legado não se enterra com o corpo, mas cresce na coragem de quem fica. Que essa mensagem chegue para milhões de jovens em todo o mundo, que já não são mais os mesmos, desde a morte do Charlie Kirk. Nesse sentido, você está convidado, seja o extremista que eles tanto têm medo.